Senhor presidente, senhores deputados, eu quero fazer uma fala aqui de registro para o Estado de São Paulo e para o Brasil, sobre o que se passa em nosso país nesse momento. São Paulo é o maior estado, a maior economia, portanto, tudo que acontece em âmbito nacional nos impacta fortemente. E o que ocorre nos dias de hoje em nosso país? O Brasil voltou mais uma vez a ser governado pelos militares. As Forças Armadas, que durante muitos anos, sobretudo nas palavras do seu ex-comandante, General Vilas Boas, de que teriam sido um erro as Forças Armadas participarem da política na ditadura militar durante mais de 20 anos, e o balanço que ele fez em palestras no ANB, esse balanço ele fez em palestras no Senado da República, de que esse tempo não poderia voltar mais a acontecer no Brasil, que as Forças Armadas deveriam seguir o artigo 142 da nossa Constituição de 88, o estrito dever, Forças Armadas profissionais e a defesa da pátria. O problema é que a pátria é um conceito muito vago. Inclusive vai ficar aqui um trabalho para as futuras gerações. Nós precisamos amarrar esse conceito de pátria. O que é a pátria? É o território? Se a pátria é o território, tudo que está embaixo desse território, que são os recursos naturais, devem ser defendidos pelas Forças Armadas. Portanto, é inadmissível que a Marinha, a Aeronáutica, aceitem o roubo a céu aberto do petróleo do Brasil. Senhores deputados, o Brasil hoje é um país petroleiro. Arábia Saudita, Venezuela, Iraque, Brasil, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Discutimos pouco isso. As Forças Armadas se defendem as riquezas do país. Se pátria é território, é subsolo, deveriam se colocar contra a entrega a preço de banana das maiores reservas de petróleo conhecidas pelo homem, que são as reservas do pré-sal. Nada fazem, estão batendo palma. E não é para empresas privadas, não, porque muitos tucanos falam, não, é empresas privadas, vão ter melhor gestão. A empresa que está comprando é uma empresa estatal norueguesa, empresa pública da Noruega, está comprando pré-sal e estocando. Os Estados Unidos nem mexeram nas suas reservas ainda do pós-sal, está tudo guardado para o futuro, porque vai aumentar o preço. Não é só combustível, são os polímeros. A economia capitalista contemporânea necessita de petróleo em grande escala. E é muito mais barato levar do Brasil do que fazer o traslado do Oriente Médio. O percurso é muito grande, muitos conflitos políticos. Nós estamos enfiados nessa geopolítica. E foi essa geopolítica que trouxe o Brasil à situação de hoje. E qual é a situação de hoje, concretamente? Nós temos um governo federal que é tocado pelas Forças Armadas, que nem escondem mais. Eu vi o discurso de posse do almirante da Marinha, Ilques Barbosa, em que ele admitiu publicamente no discurso de posse que o Brasil participou, segundo ele, de 3 guerras mundiais. Só 2 são aceitadas pela historiografia, a primeira e a segunda. Ele disse que estava se referindo à Guerra Fria, que para ele é a 3ª Guerra Mundial. Enfim, que o Brasil sempre esteve alinhado aos Estados Unidos e que agora vai continuar aliado aos Estados Unidos. Um alinhamento cego, quase que um cachorro de madame, até mudar a embaixada de Israel para Tel Aviv. O governo brasileiro chegou a se comprometer com o governo dos Estados Unidos. E o problema concretamente, senhor presidente, é que o Brasil disputa com os Estados Unidos. Disputa no quê? Os Estados Unidos é exportador de soja, o Brasil é exportador de soja. Os Estados Unidos exporta frango, o Brasil exporta frango. Os Estados Unidos exporta porco, o Brasil exporta porco. Os Estados Unidos exporta carne de vaca, o Brasil exporta carne de vaca. Ah, mas em manufatura podemos competir? Não dá. Eles têm o Pentágono na Califórnia, que encomendou a internet, encomendou o trabalho do Google, encomendou os computadores da Microsoft, todos com compras governamentais do Pentágono. Não é bilhões, é trilhões de dólares. Depois ficam colocando aqueles rapazes, né, os CEOs dessas empresas de tênis, calças rasgadas, e falam, olha, ele começou a empresa dele numa garagem. Tudo mentira. Começou a empresa dele com contratos com as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Dinheiro público injetado nessas empresas, que fazem com que eles tenham
anos-luz à nossa frente em área de tecnologia. Nós não conseguimos competir. Então é um erro estabelecer relações umbilicais do ponto de vista comercial com os Estados Unidos. Muitos vão dizer que com a China é ruim também com a China. Nós estamos sofrendo aqui em São Paulo. Tudo que nós estamos usando aqui vem da China, paletó chinês, sapato chinês, celular chinês, microfone chinês, tudo. A indústria é muito mais compensador, depois, sobretudo, esse aumento do gás aqui em São Paulo, fechar uma fábrica e abrir uma importadora. E se o governo não segura a importação de carro, e entra carro aqui em São Paulo por R$5.000 da China, porque a China tem hoje 55 montadoras que conseguem colocar um carro num container e entregar aqui em Santos 10% do preço de um carro aqui em São Paulo. Iam destruir o setor automobilístico em São Paulo, como estão destruindo quase todas as áreas da indústria do estado de São Paulo. Então o que tem que fazer o governo brasileiro? Tem que se relacionar com os dois, de forma inteligente, tem que abrir mercados nas comunidades árabes, tem que se relacionar com a Europa, tem que fortalecer os laços com a América Latina. Eu vi esse Guedes falando, seu presidente, da vergonha de ser brasileiro, tratando de forma descortês os nossos irmãos latino-americanos. Ele não sabe, eu sou de Sorocaba, a região de Sorocaba exporta tudo para o Uruguai, o Etios agora da Toyota. Sabe quem compra? Não é o cidadão da Califórnia, não é aquele que mora em Miami, é o uruguaio, trabalhador uruguaio que compra, o trabalhador argentino que compra. 90% dos manufaturados nossos são exportados para os nossos irmãos latino-americanos. E o governo diz que vai jogar para segundo plano o Mercosul, que não é importante. Não é importante o Mercosul. Então eu queria concluir, senhor presidente, que nós temos hoje, num momento importantíssimo da história do Brasil, o mundo sai da unipolaridade, em que o único país mandava, que era os Estados Unidos, para uma multipolaridade. A Rússia conseguiu retomar sua capacidade bélica. O Império Russo volta novamente com muita força e respeito, com uma internet inclusive própria, com segurança nos sistemas de informação. A China, do ponto de vista econômico, se colocando perante o mundo, e também do ponto de vista militar. A Índia, os países árabes, e o Brasil se retrai e coloca uma coleirinha no pescoço, cachorrinho de madame dos Estados Unidos. Chegou-se a discutir no governo entregar um espaço no território brasileiro para uma base do governo dos Estados Unidos, uma base militar. Chegaram a debater isso até. O embaixador do país disse que Trump é Deus num artigo. Agora, fora de São Paulo, trouxe uma matéria hoje que o pai dele mandou Wagner, responsável pela morte de 250 mil judeus. O pai dele era procurador da República e evitou que o Wagner fosse julgado na Alemanha e segurou esse cidadão criminoso de guerra aqui no estado de São Paulo. Ele disse que Trump é Deus e que o Brasil deve seguir Deus. Deus é o governo dos Estados Unidos da América, nós só vamos perder com isso. E para a tristeza de todos nós, o Brasil está no meio dessa geopolítica e tem um presidente inapto para o cargo. Jair Bolsonaro não tem a mínima ideia do que está acontecendo no mundo. Meu Deus do céu. Um homem que ficou 30 anos no Congresso, não conseguiu escrever um projeto de lei. Tem condição de entender o que está acontecendo do ponto de vista produtivo. O Brasil vai ser relegado a exportador de matéria-prima, como era na época do café, na cana-de-açúcar, no ciclo da borracha, do cacau. Nós vamos voltar a ser uma fazendona que vai empregar alguns agrônomos, alguns técnicos, e o resto vai trabalhar na lavoura, ou em algumas startups, filiais das grandes empresas que têm tecnologia no estado da arte dos países centrais. É isso que está relegado para o Brasil. Se nós não tivermos um modelo altivo, que não é para brigar com os países grandes, não, é para negociar com a cabeça erguida, a espinha reta, nós vamos regredir, como já estamos regredindo. Uma declaração infeliz do Bolsonaro e da sua família e desse ministro, já 33 frigoríficos aqui em São Paulo já pararam de exportar frango para o Oriente Médio, porque ele disse que ia mudar a embaixada de local. Essa é a situação. E eu queria dizer, senhor presidente, que muito preocupado com as nossas Forças Armadas, porque as Forças Armadas no Brasil participaram concretamente de 2 guerras. A Guerra do Paraguai, que não é uma guerra que nos honrou, não nos honrou, tanto é que nós ficamos depois gerações para restituir o Paraguai, fizemos Itaipu, e agora em 2022 vamos ter que rediscutir essa parceria com o Paraguai.
ficou uma marca terrível, uma desconfiança imensa nos povos latino-americanos em relação ao Brasil. Diz a historiografia que foi a mando da Inglaterra. E a Segunda Guerra, essa sim gloriosa, foi a Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas que foram lutar na Europa voltaram com altivez e deveriam ser os comandantes das Forças Armadas do Brasil. Mas Getúlio Vargas cometeu um erro terrível. Mandou todos para casa e desarmou eles quando eles desceram aqui em Santos. E as nossas Forças Armadas ficaram assim, sem capacidade, sem altivez. Então, quando em 64 o governo americano pediu derrubem o João Goulart, eles derrubaram o João Goulart. O que ia fazer o João Goulart? O João Goulart ia fazer o que fez a Noruega, o que fez a Suécia, o que estava fazendo a Holanda, a Itália. O que o João Goulart queria fazer era distribuir terra para o povo, dar emprego, fazer educação, universidade, coisas que transformaram a Suécia, que era uma favela gelada, num dos países mais desenvolvidos do mundo. O básico ele ia fazer, e derrubaram. E agora, todos se enfiando na política. Eu vi um relatório do jornal Valor Econômico, de que aproximadamente 100 generais estão no governo, todos envolvidos na questão política. Todos. E por que essa contradição? General Vilas Boas disse que as Forças Armadas não iam mais entrar na política. E agora entraram. E entraram não só no processo legislativo, executivo, mas também no judiciário. Existe hoje, senhoras e senhores, um interventor no STF. O nome dele é General Fernando Azevedo. Ele é o assessor do Dias Toffoli. O Dias Toffoli, segundo o que diz em Brasília, não vai ao banheiro sem perguntar para esse general o que tem que fazer. Essa é a situação concreta. E por que as Forças Armadas mudaram? De uma pessoa, inclusive, que eu respeito muito, que era o General Vilas Boas, um homem lúcido, e agora estão na política. Porque os Estados Unidos, mais uma vez, pediram, e as Forças Armadas entraram para a política. E agora estamos na iminência de uma guerra. Os Estados Unidos sabem, todo mundo sabe, a Venezuela é a maior produtora de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de ouro do mundo. E o Brasil está agora instigado e instado a fazer uma contribuição numa intervenção num país irmão. O Brasil já chegou a ter superávit na balança comercial de 5 bilhões de dólares com a Venezuela. Nós vamos fazer mais uma marca, mais uma ferida na América Latina, como fizemos no Paraguai, que demorou 100 anos para cicatrizar, com os nossos irmãos venezuelanos, se isso acontecer. E eu queria concluir com isso, senhor presidente, com essa frase desse grande político francês, Georges Clemenceau, que ele disse o seguinte: a guerra é uma coisa demasiado grave para ser confiada aos militares. Triste contradição do general Vilas Boas, que hoje é um político, vai para a reserva um político, e as nossas Forças Armadas saem da profissionalização, né, e entram para a política, e aí nós corremos todos os riscos, como já passamos na época da ditadura militar de 64 até 89. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.